Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Todos encontraram, amém? Versículo 22 do Evangelho de Mateus 6. Assim nos diz a palavra de Deus. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Qual é a visão que você tem da vida e qual é o peso da vida? A leveza e o peso da sua vida depende de como você vê, de como você enxerga as coisas. Depende muito da sua cosmovisão, das coisas a respeito de Deus, das circunstâncias da vida, da família, do sentido, do propósito pelo qual você está neste mundo, pelo qual Deus sustenta você ainda aqui. Então, conforme você olha, determina a leveza ou peso da caminhada. Esse texto, ele nos ensina algo profundo, extraordinário, porque tudo que nós queremos é ter uma vida abençoada. E com uma simplicidade muito grande, Jesus vai nos ensinar aqui como ter essa vida abençoada. Então, portanto, como que você enxerga a Deus? Você sabia que cada um enxerga Deus de uma forma, né? Alguns veem em Deus como assim uma fonte dos desejos, onde você joga uma moedinha e faz um pedido. Outros veem em Deus de fato salvação. Outros veem em Deus um lugar para refúgio da sua alma. Então há várias formas de enxergar todas as coisas. Como que você vê as pessoas, o seu semelhante? Como que você enxerga o casamento? Como que você enxerga as relações e os problemas? Como que você vê? Você vê como provisão de Deus alguns, ou você vê como sempre algo que vem do diabo? Você enxerga Deus em todas as coisas, ou você acha que você está vulnerável, tão vulnerável assim, que a vida fica nesse xadrez? Então, enxergar as coisas, de forma correta é importante para a nossa caminhada. Como que você vê o Evangelho de Cristo? É interessante ver as pregações de Jesus, e o Sermão do Monte é uma delas, onde Jesus vai trazendo os ensinamentos. E Jesus aqui, com suas pregações, quando a gente vê o ministério dele como um todo, as suas exposições de uma interpretação correta da lei e da palavra de Deus, a gente vê que há reações diferentes com a pregação de Jesus. Há pessoas que ouvem a pregação de Jesus e se revoltam contra aquilo que ouviu ou contra o próprio Jesus. E outras pessoas ouvem a pregação de Jesus e se arrependem, se quebrantam. E Jesus vai pregando o Evangelho, o reino de Deus, e uns se revoltam, outros se arrependem. E quando Jesus prega, ele prega a mesma palavra. Portanto, essa mesma palavra que salva é a mesma palavra que condena. Depende muito de como você enxerga e como você recebe isso. Quando nós ouvimos as palavras de Jesus, dependendo de como está o seu coração, você vai ficar muito ofendido com o que Jesus vem dizendo. Negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Isso pode ser ofensivo para muitas pessoas. Vai lá, conserta a sua vida e siga-me. Ou siga-me para alinhar o seu coração. Então, conforme você recebe o Evangelho de Cristo, vai determinar a sua caminhada. De como você enxerga o ministério, vai determinar a sua caminhada. Uns ouvem a pregação de Jesus e adquirem sabedoria, bom senso. Outros se tornam mais tolos ainda, porque rejeitam o ensinamento do Evangelho. Rejeita a palavra de Deus. Uns ouvem a palavra de Jesus, a pregação de Jesus e obedecem a Jesus. Outros fazem questão de desobedecer, de deixar muito claro que eu
penso diferente, quero um caminho diferente, não quero isso para a minha vida. Pois bem, a vida, ela traz uma colheita daquilo que plantamos no decorrer. Então nós estamos aí num plantio e a colheita virá. Se você planta naquilo que é terra fértil do Evangelho, ou essa semente do Evangelho que é jogada no seu coração através da pregação, ela vem a frutificar, será uma boa colheita, com certeza. Porque o que Deus pensou para você é muito melhor do que o que você mesmo pensou para você. Deus pensou coisas grandiosas, maravilhosas, que você nem imagina do que se trata. A Bíblia nos traz uma ideia do que é o céu. O céu é céu porque Deus está lá. Assim como igreja é igreja porque Deus está presente. Se Deus não estivesse presente, seria apenas uma reunião qualquer. Poderia ser de um clube, poderia ser de uma instituição qualquer. Mas quando Deus se manifesta, tudo se faz diferente. Quando nós olhamos os ensinos de Jesus, Ele ensina aqui, a partir do versículo 19, que você pode fazer a leitura dessas 3 parábolas aí, de uma vez só, né, como um bloco só que traz o mesmo propósito. Do 19 ao 21, ele vai ensinar aí onde está o seu tesouro, estará o seu coração. Então Jesus fala isso com aqueles que estavam ouvindo, e depois ele vai falar sobre o texto que nós lemos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Conforme você vê a vida, sua vida pode ser iluminada pelo Evangelho, ou pode se transformar em trevas, ou ainda pior, aquilo que poderia ser vida se torna morte. Aquilo que poderia ser luz se torna mais treva ainda, porque você toma aquilo que poderia ser bom como algo ruim. É o mesmo que você corrigir um filho, né? Você diz para o filho, são 22 horas, 10 horas, está na hora de desligar o videogame, né, e dormir. Ele entende que isso é ruim, mas o pai sabe que é bom. Ele precisa estar descansado no outro dia, quem sabe para ir para a escola, precisa estar descansado no outro dia para o dia ser bom, né? Se ele passar o dia todo, o próximo dia sonolento, o dia não vai ser legal, o rendimento não vai ser o melhor, e na escola ele vai ficar dormindo lá na escola ou viajando. Então, como que ele recebe isso? Ele recebe como algo ruim, porque o pai está pedindo, desliga e vai dormir. Mas o pai sabe que isso faz bem. Assim é a palavra de Deus. Nem sempre a gente entende os propósitos do Senhor. Então, é isso que Jesus está ensinando. E no versículo aqui de 24, de número 24, ele vai finalizar esse bloquinho aqui, que você pode ler junto, dizendo, ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você deposita o seu coração todo no Evangelho, ou você deposita em outra coisa, que no caso aqui é Mamon, que são as riquezas, que é o Deus do dinheiro. O seu coração estará dividido, a sua alma estará dividida, e você não pode servir a Deus e as riquezas. Agora você pode servir a Deus e ser rico, que é diferente. Porque a diferença é ter dinheiro? Não. Dinheiro é muito bom se você sabe usá-lo. A diferença é onde está o seu coração. Onde você dedica, no que você dedica a sua vida e a sua trajetória. Portanto, no texto que nós lemos, do versículo 22 e versículo 23, que ele fala que os olhos é a lâmpada do corpo, ele está dizendo que a gente deve aprender a ter uma visão correta das coisas. E ele vai dizer que o corpo será, né, iluminado, e ele diz assim, se os teus olhos forem bons. Se os teus olhos forem bons. Então a gente entende o seguinte, que luz é o que nos permite ver na escuridão. Vivemos, quando olhamos para a questão espiritual, vivemos no mundo de trevas. Portanto, o Evangelho é a luz que nos faz enxergar no mundo obscuro. É a luz que nos dá discernimento. É a luz que nos faz ver melhor. Então os olhos é que captam essa luz, e nessa luz ele capta as imagens. Nessa luz os olhos vai identificar as cores, vai identificar as formas, vai identificar o espaço, vai identificar as medidas e traz essa informação para nós, né? Através, está tudo interligado com o cérebro, mas é como você enxerga.
É como você vê a luz. É claro que Jesus não está dizendo aqui que você tem que ir ao oftalmologista, né, para enxergar melhor o sentido da vida. Se você está com algum probleminha de vista, então vá, faça um óculos, isso vai te fazer bem, e você vai dizer aquela frase assim: nossa, eu era cego e não sabia como eu estou vendo tudo melhor, colorido, né? Como a minha visão melhorou. Então, geralmente, quem troca o óculos ou usa óculos usa essa expressão. Mas o que Jesus está querendo nos dizer é: aprenda a ter uma visão correta do sentido da vida. Aprenda a ver as coisas como Deus ensina. Então, se nós apagarmos as luzes nesse lugar aqui, nós vamos ter dificuldade de enxergar, certo? A gente vai ter dificuldade de reconhecer quem é quem. Talvez a gente vai ver só sombras e a gente vai ver coisas assim, sombras ou distorcidas. A gente vai ter dificuldade de identificar qual pessoa que é. Então, quando Jesus fala, se os teus olhos forem bons, não é no sentido de ser bonzinho. Não é no sentido de ser bonzinho com as pessoas, mas é no sentido de ter a visão correta. É no sentido de enxergar bem, é no sentido de ter uma visão saudável. Uma visão saudável de Deus, uma visão saudável das circunstâncias, uma visão saudável dos acontecimentos, uma visão saudável do mundo e de todas as coisas através da lente do Evangelho. Uma visão limpa, uma visão clara, uma visão a qual você não tem dúvidas, ela não é duplicada. Tem algumas questões, alguns problemas de vista que a pessoa olha um objeto e ela enxerga dois objetos. A visão fica duplicada. O que Jesus está dizendo aqui é: quando você olhar para uma imagem, você vai enxergar apenas uma imagem, vai enxergar de forma nítida, vai enxergar de forma clara, vai enxergar de forma correta, e isso será luz para o teu corpo, ou seja, para a tua vida, porque você vai resplandecer em luz quando enxergar o Evangelho, os ensinos de Jesus, a palavra de Deus, como algo que ilumina a sua vida, como algo que traz clareza para a sua vida, e assim ele simplifica o enxergar a vida, e assim ele simplifica o peso da caminhada, e assim ele simplifica todas as coisas. Quando a gente não está enxergando bem, o que acontece? A gente vai ler um livro, vai ler a Bíblia, a gente fica, as letrinhas misturam todas, né? Ficam tudo misturado, vira uma sopinha de letrinhas. Quando a gente está dirigindo, que a gente não enxerga muito bem, você fica tentando adivinhar qual é a placa, o que está escrito na placa. A gente enxerga distorcido. Se a gente aplicar isso na nossa vida espiritual, quando nós enxergamos as coisas de forma distorcida. E por que nós enxergamos de forma distorcida? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Então nós enxergamos tudo distorcido por causa do pecado. O pecado que há em nós. Então quem é que vai corrigir e nos dar uma visão saudável da vida? O Evangelho, a palavra de Deus. E quanto mais nós alinhamos a nossa vida ao Evangelho, a palavra de Deus, mais correto nós estamos naquilo que é plano de Deus para a nossa vida. Mais sentido a vida faz. Mas nós encontramos luz e paz no nosso coração, porque nós encontramos o propósito da vida ao olhar para a vida como algo que Deus nos deu de presente, como algo que Deus se faz presente, como algo que está nas mãos de Deus. Portanto, nós devemos confiar na palavra do Senhor, que diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma visão correta da presença de Deus. Uma visão de que o Senhor está conosco independente da circunstância, dos momentos que estamos vivendo. O Senhor está no barco, o Senhor está no vale, o Senhor está no monte, o Senhor está no quarto, o Senhor está aqui, o Senhor está em nós, o Senhor habita em nós. Enxergar a Deus nos detalhes, em todas as coisas, vai trazer leveza para a sua vida, porque você vai confiar nos planos de Deus, por mais que eles sejam difíceis para você. Por mais que você não consiga explicar, você sabe que a palavra de Deus te leva a um lugar secreto, ao lugar da presença do Senhor, te leva à vida eterna. Portanto, enxergar a família à luz do Evangelho é quando nós vamos conseguir enxergar a família de forma correta. Enxergar a Deus à luz da palavra
é quando nós vamos enxergar a Deus da forma correta como Ele é. Um Deus de relacionamento, um Deus pessoal, um Deus de perto, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que responde orações, um Deus poderoso, um Deus de milagre, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que quer nos levar para a vida eterna, para o reino do seu amor, para passar uma eternidade inteira com Ele, desfrutando da tua santa presença. Esse é o propósito de Deus para nós, que está descrito na palavra do Senhor. Ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, você será uma luz. Luz na sua casa, luz no seu trabalho, luz na igreja. Portanto, eu te pergunto, como você enxerga a Deus? Como você tem visto as dificuldades da vida? Com que olhar você olha? Você olha com olhar de revolta? Você olha com olhar desconfiado? Como que você enxerga os problemas que sobrevêm, os desafios? Se você enxergar como pedagogia de Jesus, se você enxergar que Deus está ali também, se você enxergar que nada fugiu ao controle do Senhor, a vida vai se tornar mais leve, porque você vai encontrar mais descanso, você vai encontrar mais refrigério, e você vai ministrar no seu próprio coração, dizendo: o Senhor está comigo, Ele está sob o controle de todas as coisas, o Senhor me dará forças, o Senhor me dará discernimento, o Senhor me dará sabedoria, o Senhor me dará sustento, o Senhor estará sempre comigo. Eu quero ser luz, porque é disso que Jesus está falando, quando o corpo se torna luminoso. E ligado a esse texto, Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. E Jesus diz: ninguém pega uma lâmpada ou uma lamparina e coloca debaixo da mesa. Não, ele coloca num lugar alto, estratégico, onde pode clarear o maior espaço possível, onde pode ser mais útil. Não é colocado debaixo da mesa, mas num lugar visível. E Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo. Ou seja, Jesus está dizendo: veja a vida através da lente do Evangelho, e a sua vida será leve, a sua vida será abençoada por Deus, a sua vida será cheia de paz, e você vai resplandecer onde chegar. Porque se você sai de um lugar como esse, de uma noite como essa, e você volta para casa cheio da presença de Deus, enxergando a vida com leveza, o Evangelho com leveza, e você chega lá cheio da alegria do Espírito Santo do Senhor, ou quebrantado pelo poder do Espírito Santo do Senhor, as pessoas que convivem com você, as pessoas que moram com você, eles vão ser abençoados pela luz que em ti há, pela luz que o teu corpo carrega, pela luz que as tuas palavras carregam, pela luz que o teu olhar carrega. Onde você olha, você projeta a luz do Evangelho. Onde você está, você traz a alegria do Espírito Santo de Deus. Onde você coloca os teus pés, chegou alguém que traz algo muito, muito agradável da parte de Deus, porque eu sempre tenho algo de Deus para a sua vida. Eu sempre tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E eu carrego a alegria do Espírito. Eu vejo a vida como uma vida que Deus me deu de presente e que Ele é Senhor da minha vida. Que Ele é Senhor do meu coração, que Ele é Senhor do lugar. Então, quando eu chego como aquele que representa essa luz do Evangelho. E aqui eu quero ser luz na sua vida. Tudo é diferente quando assim nós enxergamos a carreira cristã. Não sei se você já conheceu alguém que quando chega num lugar o tempo fecha, né? Conheceu alguém assim? Quando chega já desagrada, só de chegar, porque às vezes é uma vida muito amarga, são muitas reclamações, são muitas murmurações, né? Nunca é curado do passado, fica ressuscitando sempre os defuntos, né, de 30 anos atrás, não consegue se libertar, e quando chega o tempo escurece, assim. Ninguém fala nada, todo mundo sente, não é agradável.
E a pessoa pergunta, diz assim para você, eu vou te visitar, e você pensa lá dentro assim, mas tem que ver se eu quero. Porque quando chega não agrada, traz um peso. Quando nós somos cheios da palavra de Deus, do Evangelho, onde nós chegamos a uma leveza muito grande. Nas relações há uma leveza muito grande. Nós aprendemos sobre o perdão com Jesus, onde Ele perdoa os nossos pecados, e nós perdoamos o próximo. E nós pedimos perdão a Deus pelos nossos erros e tratamos as pessoas com leveza. Algumas pessoas têm perdido a capacidade, por exemplo, de diálogo, de conversa. Nenhuma conversa, dependendo do assunto, já fica nervoso, já começa a brigar. Eu estou só conversando com você. Não é para tanto. Então, quando a gente chega com essa luz do Evangelho, é diferente. Se você chega dessa forma, é diferente. Se você está com Cristo, tem que ser diferente. Vós sois a luz do mundo, é o que Jesus diz. Mas se os teus olhos forem bons, o que é bom aqui? Alinhado com a palavra de Deus. Ser bom aqui não é bonzinho, então ser bom aqui é entender a vida como Jesus entendeu a vida. Já imaginou o ministério de Jesus? 33 anos apenas de vida, uma vida muito curta, sabe que vai ser crucificado, veio antes da fundação do mundo como cordeiro para ser crucificado, e Jesus participava das festas, Jesus ia na festa de casamento, Jesus bebia vinho na festa de casamento, Jesus sentava com os pecadores e conversava, Jesus andava de um lugar para o outro, era uma vida trabalhosa, um ministério pesado, mas leve espiritualmente. O Espírito de Jesus não estava pesado no sentido de ser amargurado nunca. E quando chega no episódio da crucificação, que ele olha para o Pai, é porque era um momento humano muito doloroso, muito difícil de ser atravessado, e ele como homem olha para Deus, porque me desamparastes, para o Pai, mas ao mesmo tempo ele volta e diz, seja feita a tua vontade. Nem ali havia um peso na vida de Jesus, o que havia ali era uma angústia, um sofrimento por causa do nosso pecado. Jesus vivia uma vida com uma leveza muito grande, com uma alegria muito grande. Jesus tratava as coisas de forma muito leve. Isso nós temos que aprender com Jesus, porque o corpo de Jesus era luz, onde Jesus chegava, ele era luz. Agora, aqueles que ouviam a palavra de Jesus, às vezes estavam em trevas, e em trevas queriam ficar, porque quando ouviam, não acolhiam no coração como um princípio de Deus, como algo sábio, e a vida se tornava ainda mais em trevas. Mas aqueles que ouviam, aqueles que se dobravam, aqueles que rendiam-se à vontade de Deus, grande luz se tornava. Quando Jesus expulsava os demônios, curava o enfermo, uma das primeiras coisas que a maioria deles faziam é correr para a família, para dizer, Jesus me curou, Jesus me abençoou, tive um encontro com Jesus. A minha vida hoje foi impactada pelo poder de Deus. Tive uma experiência nova na presença de Jesus. Eles chegam para dar uma boa notícia. Eles chegam para anunciar aquilo que aconteceu na vida deles, que Jesus que realizou como algo poderoso que ninguém poderia fazer. Então eles levam essa boa notícia, ou seja, levam até mesmo a palavra de Deus e dizem, eu encontrei com Jesus. A minha vida é diferente. E o versículo 23 vai nos dizer o seguinte, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olhos maus aqui significa olhos enfermos. Uma visão distorcida, não estamos enxergando bem a vida. Olhos maus aqui significa que o pecado que há em nós tem nos feito enxergar a vida conforme a nossa amargura, conforme os nossos problemas. Mas a nossa vida não se resume em problemas, não se resume em dificuldade. Olhos enfermos aqui é quando eu vejo tudo distorcido e defeituoso. Uma vez que eu vejo as coisas de forma distorcida, a minha compreensão vai ser distorcida. Uma vez que eu vejo tudo
embaçado ou duplicado, a minha vida vai ser assim, ou duplicado ou embaçado. Quando eu não estou enxergando bem, não consigo compreender bem o propósito de Deus. Quando não enxergo bem uma placa, eu fico me esforçando para enxergar o que está escrito, para que a mente traduza aquilo, os meus olhos traduzam aquilo para a minha mente, e eu me esforço, mas não enxergo bem, então eu tenho que fazer um esforço imenso para isso, eu tenho que colocar energia nisso, eu me desgasto para isso, e às vezes eu só preciso ser curado, e às vezes eu preciso apenas adquirir um óculos assim, quem sabe do ponto de vista espiritual, para enxergar o que Deus tem para mim, para enxergar o que a palavra de Deus tem para mim, para enxergar as coisas de forma inteligente. O que Jesus está dizendo é que se você tiverem olhos maus, olhos enfermos, se você olhar a vida, ou as coisas que Deus faz, ou as coisas que Deus tem, ou o propósito de Deus com maus olhos, grandes trevas será no seu coração, porque você não está enxergando aquilo que te salva. Você não está enxergando aquilo que é espiritual, aquilo que é inteligência espiritual, aquilo que é discernimento espiritual, aquilo que alinha a sua vida com o propósito de Deus. Então Jesus está usando aqui a visão como símbolo para te ensinar o bom senso da vida espiritual. Sabedoria para caminhar com Deus. Você encontra pessoas que têm muito pouco, têm muitas dificuldades, problemas familiares, problemas com filhos, problemas com pais, problemas de saúde, problemas financeiros, mas que te traz uma leveza muito grande. E quando você conversa com essa pessoa sabendo das dificuldades que ela tem, você sai dali edificado, porque ela te dá uma lição de vida em como encarar a vida, em como ver a vida. Ela vai falar de fé, ela vai falar que Deus é bom, ela vai falar que Deus é maravilhoso, ela vai falar que o Senhor é o Senhor do coração dela, ela vai falar das ricas bênçãos de Deus, mas em contraponto é verdade também, você encontra pessoas que têm saúde, pessoas que têm um lugar para morar, pessoas que têm emprego, pessoas que respiram perfeitamente, que pode andar de um lugar para o outro perfeitamente, sem nenhuma dificuldade, que não falta o pão de cada dia, que enxergam a vida como se a vida fosse ingrata com ela, como se Deus não fosse fiel, como se Deus não fosse bom, não fosse misericordioso. Então tudo isso nós encontramos por aí, pessoas diferentes, que veem a vida diferente, mas o que Jesus está dizendo, se os teus olhos forem assim, não há luz suficiente que ilumine o seu coração. Não há luz suficiente que torne a sua vida tranquila, que torne a sua vida leve, que torne a sua vida suave. Então, olhos enfermos vai gerar uma vida enferma. Olhos enfermos vai gerar um coração enfermo. Quando a gente lê essas 3 parábolas aqui, Jesus está interligando aqui mente, coração e o olhar. Conforme você olha e cobiça, isso desce para o seu coração. E o que fica no seu coração determina a sua vida. Porque a vida é feita daquilo que procede do coração. Quando falamos daquilo que está no coração. Mas agora a visão é algo extraordinário. Você olhar para alguma coisa e identificar aquilo. Você olha para algo e identifica aquilo como algo bom, como algo que pode abençoar a sua vida. Você olha para o decorrer da palavra do Senhor e ela nos ensina isso. Está dizendo que olhos bons produzem luz. Está dizendo que olhos maus, enfermos ou doentio produz trevas. E o Evangelho de João, no capítulo de número 2, João vai nos ensinar o seguinte: tome cuidado com as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Aquilo onde você coloca o seu olhar, fixa o seu olhar. É onde você fixa o seu olhar. As coisas que você cobiça, as coisas que são importantes para você. E tem algo extraordinário em Efésios que o autor, o apóstolo Paulo, vai dizer o seguinte: iluminados os olhos do vosso entendimento
iluminados os olhos do vosso entendimento. Ou seja, quando nós somos iluminados pela palavra de Deus, pela compreensão da palavra de Deus, quando os nossos olhos espirituais se abrem e a gente entende a vida como ela é, que é a forma como Deus quer que ela seja, que é o que Deus tem para a minha vida, eu vou ver a vida com muito mais confiança e leveza. Se eu recebo o ministério de Jesus, um chamado de Jesus, e eu vejo esse ministério como um peso, então eu não entendi o que Deus tem para a minha vida. Ou eu não entendi o ministério, ou eu estou no ministério errado, porque aquilo que Deus me dá tem que vir com leveza e tem que se tornar luz para se tornar bênção. Portanto, como você vê o ministério? Como você vê a família que Deus te deu? Como você vê o emprego que Deus te deu? É comum a gente encontrar pessoas que reclamam do emprego, mas não é o emprego que Deus te deu para esse momento, para essa fase da vida. Você pode vir a ter um emprego melhor, você pode vir a ser o próprio patrão, você pode vir a prosperar, enfim, Deus pode te abençoar de várias formas, mas esse momento você deve viver com bons olhos, porque é o que Deus está provendo para você, para que assim você tenha alegria no trabalho, tenha alegria na família, tenha alegria no ministério, tenha alegria em pertencer a Deus e viver a vida a qual Deus te presenteou com ela. E há N motivos para nos alegrarmos com as bênçãos de Jesus. Como você enxerga o que Deus tem feito? Ou o que Deus tem te dado? Em Mateus 8, Jesus vai dizer assim para alguns religiosos: vocês têm olhos e não veem? Então Jesus está confrontando esse estilo de vida. Quando a gente olha a história do homem, você volta lá em Gênesis, e lá em Gênesis vai dizer que Eva, naquele episódio, quando Deus diz, não coma o fruto daquela árvore vocês não comem, o texto vai dizer assim, que ela viu que era agradável, ou seja, agradável aos olhos, então ela comeu. Nós já conhecemos a história. Como você olha, onde você olha, onde estão os teus olhos, para que você está olhando, para onde você está olhando, como você está olhando, o que os teus olhos estão fixos. E a gente vai lendo as histórias da palavra de Deus e nos ensina muito. Lá em Gênesis capítulo 13 vai contar um pouco da história de Ló, Abraão, e diz que Ló, quando ali no Jordão ele viu aquela campina verde, os teus olhos se encheram. Mas Abraão deixa ele fazer a escolha, porque eles iam separar naquele momento. Então ele olha aquilo e aquilo enche o seu coração, enche os teus olhos, mas quem prospera é o Senhor. E aquilo trouxe muito problema para a vida de Ló, porque os olhos dele estavam ali onde Mamon estava, nas riquezas da campina, tudo verdinho, aqui vai dar um bom pasto, vou criar muito gado, vou enriquecer, vou ficar milionário. Mas onde Deus desce a sua bênção, onde o Senhor coloca a mão, onde manifesta o poder de Deus, é que há prosperidade de verdade. Alegria há onde Deus está. Alegria há onde Deus dá discernimento. Não é somente aquilo que nós olhamos. Então olhar a vida é com a lente do Evangelho. Olhar para o cônjuge é com a lente do Evangelho. Jesus, no Evangelho de Mateus, aqui um pouquinho antes, no capítulo 4, o diabo tenta tentar Jesus. Então quando ele está ali com Jesus e ele mostra todos os reinos da terra, entre aspas. É o mesmo que ele dizer: Jesus, olha tudo isso te darei, entre aspas, se prostrado me adorares. Então Jesus, que é santo, não tem um olhar distorcido como o nosso. O olhar de Jesus é sadio, o olhar de Jesus é correto, é limpo. O olhar de Jesus é um olhar alinhado com a vontade do Pai. Jesus claramente rejeita aquilo, porque Jesus não é tentado por coisas externas. Jesus, ele é santo por dentro. A grande diferença entre Jesus e nós é essa, que nós somos tentados por algo que está dentro de nós, e Jesus foi tentado só do lado de fora. O interior de Jesus é santo, mas o nosso interior é pecaminoso.
Nós pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por atitudes. A nossa natureza é pecaminosa, portanto o nosso olhar nem sempre é correto. Mas o olhar de Jesus é correto, ele rejeita todas as propostas e ele segue o seu ministério abençoado, o ministério que tem consequências na nossa vida e que ele está nos dizendo depois de passar por isso e de ver tudo isso, dizendo: tenha bons olhos para com a vida. Enxergue as coisas de forma correta para que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Como você tem visto a vida vai determinar o peso das coisas. A vida pode ser muito prazerosa e leve, como também pode ser muito amarga, escura e pesada. É você que determina. A palavra de Deus está aí para nos purificar. No capítulo 5 de Mateus diz lá: vendo Jesus as multidões. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. E quando Jesus vê o que há no coração deles, Jesus sobe ao monte, que é um lugar estratégico, porque não havia espaços naquela época, auditórios tão grandes. Então Jesus sobe ali, e ali tem uma boa acústica, e não tinha equipamento de som, então Jesus começa a ensinar a multidão, dizendo: bem-aventurados humildes de coração. Jesus sabe que eles precisam ser ensinados a ter uma visão correta da vida, então Jesus começa a ensinar a esse povo a ter uma visão correta da vida para que alcance salvação, para que alcance vida de bênção, para que eles tenham um olhar sadio como é o olhar de Cristo. Então quando você olhar para alguém, olhe com misericórdia. Quando você olhar para alguém, olhe como Jesus olha. Quando você enfrentar os problemas da vida, veja como Jesus encarou os problemas da vida. Quando vier as circunstâncias que fugiram ao teu controle, Jesus era aquele que confiava no Pai. Então confie no Pai. Assim o teu corpo será luminoso. Porque pelo contrário, o texto nos diz, na segunda parte do versículo 23, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. A carta de Tito vai nos dizer: todas as coisas são boas para os bons, mas para os maus todas as coisas são más. A palavra do Senhor nos ensina aqui, caso a luz seja trevas, Ele está dizendo: aquele que enxerga o que é bom como se fosse ruim, as trevas serão maiores ainda. Porque aquilo que pode te salvar, você enxerga como um peso, isso se tornará treva no seu coração. A vida se tornará um peso. Aquilo que é a palavra do Senhor, que é algo que te acolhe, aquilo que é a presença de Deus, que é algo que te cura, que se você enxergar a vida dessa forma, como aos olhos, as trevas serão maiores ainda, porque aquilo que Jesus oferece é luz, mas você distorce e vê como um peso, como algo ruim. Portanto, o ministério que Deus te deu, e a vida que Deus te deu, a família que Deus te deu, o emprego que Deus te deu, veja com bons olhos, para que aquilo que pode ser bênção não seja transformado em trevas como algo ruim, e pior ainda, grandes trevas, grande ruína, grandes dificuldades, grande escuridão na alma. Mas Jesus nos ensina: olhe com o olhar do Evangelho e veja tudo de bom que eu faço na sua vida. Veja os meus cuidados desde a sua infância até esse momento. Então entenda o Evangelho de forma correta. Olha, tem algo que a gente faz que às vezes a gente percebe que não foi como a gente gostaria. Algo muito simples que todo mundo usa é quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem escrita. E é interessante como que acontece as mensagens escritas pelo WhatsApp, porque você manda com um coração e com uma intenção, mas dependendo de como você escreveu, você não sabe como que a outra pessoa recebeu. Você mandou com uma intenção e ela entendeu totalmente diferente, porque você talvez está falando de uma coisa e ela está entendendo outra. Agora, como a pessoa que recebe entende, depende muito do bom humor dela. Depende muito do que ela tem no coração. Se ela já estiver um pouco amargurada, ela já vai entender como ofensa e já devolve aquela mensagem. Até você explicar: não é isso que eu estou dizendo.
Até explicar tudo é difícil. Então, são coisas que acontecem no nosso dia. A gente manda, a gente sabe o que a gente falou, mas a gente não sabe o que o outro entendeu. Então, a vida com Deus é mais ou menos assim. A palavra de Deus é clara. E o que Jesus está dizendo é: venha e entenda os ensinos de Jesus de uma forma alinhada, clara, simples. Jesus está simplificando tudo, porque Ele está dizendo: se você não tiver inteligência espiritual, discernimento espiritual, grandes trevas haverá na sua vida. Grandes dificuldades, grandes problemas. Então, Jesus nos convida a ver a vida de uma forma melhor. Amém? Em nome de Jesus.